Boa noite, queridos irmãos. Saúdos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda, irmãos, nós continuamos com o período de quarentena e posso lhes dizer que esse período já está bem próximo do fim. Louvado seja Deus. Foi com alegria que nós pudemos ver domingo passado a Igreja do Senhor Jesus Cristo se voltando para Deus através do jejum, da oração, clamando pela nossa nação, clamando pelos nossos governantes e também clamando pelo mundo. Eu espero, meus amados irmãos, que o resultado desta tragédia no mundo venha servir para que tanto nós como todas as pessoas se aproximem mais de Deus. Infelizmente, Deus foi esquecido das nações, Deus foi esquecido pelas pessoas e houve a necessidade de que, através de uma pandemia, deste vírus, as pessoas se conscientizassem em relação que nós não somos nada. E louvado seja Deus que nós, como cristãos, como servos de Deus, podemos nos achegar mais ainda ao Senhor. Estamos afastados uns dos outros, mas no nosso coração vocês continuam cada vez mais próximos. E ao encerrar esse período e as coisas voltarem à normalidade, poderemos novamente mantermos este amor, este contato e esta afinidade que temos uns para com os outros. Meus irmãos, eu gostaria de hoje, ainda pensando na palavra que eu trouxe à igreja na escola bíblica dominical, referente a João capítulo 15, em que o Senhor Jesus Cristo é a videira verdadeira e nós somos as varas, e o Senhor deseja que nós venhamos a produzir muitos frutos. Hoje vou usar João também, 15, o versículo 16. E o versículo 16 diz o seguinte: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Meus irmãos, é sabido por todos de que o Brasil, sendo um país tropical, tem uma variedade e a sua característica é de produzir frutos, muitos frutos: mamão, jabuticaba, uva, goiaba, manga, melancia, melão, banana, laranja, mexerica, caqui e uma infinidade de outros frutos que, se nós fôssemos aqui ficar pensando, e talvez você deve, o pastor não citou justo o que eu gosto, porque são muitos. E com o tempo a gente vai descobrindo frutos gostosos, deliciosos, e assim nós vamos provando desta rica variedade de frutos que o Brasil produz. Mas e quando olhamos para a nossa vida cristã? É assim também? Quando nós olhamos para dentro de nós, quando nós olhamos para o tempo de cristãos que nós já temos nesta jornada e nesta caminhada, quais são os frutos que nós temos produzido? Quem está ligado a Cristo produz fruto. E esta é a expectativa do Senhor Jesus Cristo, de que
venhamos a produzir muito fruto. Vamos imaginar que o fruto é um estilo de vida que assumimos quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. E passamos a impactar outros com o nosso viver. Veja, irmãos, pense comigo. Nós tínhamos a nossa vida, nós tínhamos a nossa maneira de viver. E de repente tudo muda. Nós encontramos com o Senhor Jesus Cristo e o aceitamos como Senhor e Salvador. E aquele que ia para o bar, não vai mais para o bar, só vai para a igreja. Aquele que mentia, ele deixa de mentir. Aquele que roubava, ele deixa de roubar. Aquele que era desonesto, que não pagava as suas contas, agora passa a ser honesto e a pagar as suas contas em dia. Então, as pessoas vão nos ver como exemplos e vão também querer ter o que nós também temos. No versículo 16, podemos ver 3 aspectos de uma vida frutífera nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. O primeiro aspecto, meus irmãos, nós somos chamados para uma vida frutífera. Isso é claro, é óbvio. Vocês não me escolheram. Eu escolhi vocês e vos nomeei, e vos enviei. A ideia de chamado, vocação e envio é muito clara. Como um jogador ele é convocado para servir a seleção brasileira, como o soldado que ele é chamado para servir a sua pátria, assim nós também, discípulos do Senhor Jesus Cristo, somos escolhidos e somos chamados para ir e anunciar o Evangelho das Boas Novas. Mas, irmãos, muitas vezes eu fico um pouquinho preocupado, porque alguns chamados cristãos, chamados evangélicos, nem sabem o que é o Evangelho. Eles ouvem falar do Evangelho, eles veem as pessoas falando sobre o Evangelho, mas quando pergunta a eles o que é o Evangelho, eles não sabem responder. Evangelho é a obra, a vida do Senhor Jesus Cristo aqui na terra para salvar o pecador. Jesus veio, nasceu de Maria, teve a sua vida aqui durante 3 anos, o seu ministério, praticamente, podemos assim dizer, dos 30 aos 33 anos, e culminou com a sua prisão, culminou com o seu sofrimento, com a sua dor, carregando sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Foi preso no madeiro, com pregos, cravos, derramou ali o seu sangue e a sua morte veio sobre ele. Mas se nós falássemos que o Evangelho é isto, nós éramos os mais miseráveis pecadores e perdidos. Porque o Evangelho tem muito mais. O Evangelho é que ao 3º dia após a morte do Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou. E agora está sentado ao lado do Pai. E ele venceu a morte, para que nós também possamos vencer a morte em Cristo Jesus. Então, o Evangelho são as boas novas. E não é uma alternativa, é um imperativo. Temos que anunciar, temos que falar. Nós somos chamados para dar fruto. E o fruto que nós dermos venha a permanecer. O segundo aspecto, temos a estratégia para uma vida frutífera. Para que vocês vão e deis fruto. Ou melhor, estejam indo e dando fruto continuamente. A estratégia é indo. O verbo está no gerúndio.
ide, ou seja, sempre indo. Mover-se para o alvo. Paulo já diz: prossigo para a soberana vocação, prossigo para o alvo. Então, o nosso caminhar, o nosso dia a dia, é para que nós continuemos a jornada a qual nos foi proposta. Porque enquanto nós estamos caminhando, nós também estamos chegando mais próximo da morada celestial. Enquanto nós estamos indo e fazendo discípulos, nós estamos chegando mais próximos do dia final. Estamos mais próximos do que o final possamos imaginar, como quando fala em fim. Muitas vezes as pessoas têm uma certa aversão por fim, acabou, terminou. Não para o cristão. O fim para nós é o início. É o início de uma nova vida com Cristo. E o terceiro aspecto, encerrando aqui, irmãos, vamos pensar no resultado de uma vida frutífera. Todos nós, desde que assumimos o nosso andar, estou pensando como criança, o nosso falar, e aí nós vamos progredindo, crescendo no dia a dia, nós começamos a ter objetivos. Nós já começamos a pensar em resultados. Pode ver isso, vocês pais, né? Gustavo com o Otávio, Márcia com a Fernanda, irmã Ana com o Gustavo, o Vitor, Gustavo, o Vinícius e a Vitória, a irmã Éber, a Vitória, o Rafael, e todos, né? Milton e Marilúcia, agora já são crescidos os meninos, e hoje eles têm outros objetivos e outros alvos, não mais aqueles quando eram crianças. E a nossa vida é assim, o nosso caminhar, o nosso dia a dia é assim, de nós termos e pensarmos em alvos. É a vida. E do cristão, principalmente, do cristão ele tem que pensar no objetivo, no alvo. Há um versículo que me acompanha desde a época que nós tomamos a decisão de ir para o ministério. Aquele que tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. E eu, como pastor desta igreja, tenho sempre e vem sempre à minha mente o objetivo, os alvos que nós queremos para a nossa igreja. E nós devemos estar assim mesmo, buscando resultado, e resultado de uma vida frutífera. A saúde de uma árvore pode ser avaliada pelos frutos. E eu sempre enalteci e louvo a Deus pelo tempo que eu estou nesta igreja, já vão fazer 7 anos, de que nós mantemos firmes a nossa vida doutrinária. Nós mantemos firme a convicção das Escrituras. E isto não é um mérito do pastor, isto é um mérito de uma liderança firme. Isto é o mérito de uma igreja voltada não para o oba-oba, não para aquelas coisas que passam e deixam profundas marcas terríveis, fazem com que pessoas abandonem a vida do Evangelho, fazem com que muitos não cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo, fazem com que pessoas zombem da palavra, porque não experimentaram a água viva, a água pura e cristalina. Portanto, meus amados irmãos, o resultado não é por quantidade. É bem verdade que nós gostaríamos, e eu como pastor gostaria, de podermos dizer que nós temos uma igreja de 1.000 membros, 2.000 membros, e nós temos
no quadro aproximadamente 55 a 60 membros. Não importa a quantidade, importa sim a qualidade. E nós vamos trabalhar para que a qualidade seja sempre o essencial na nossa vida. Porque Jesus Cristo, ele diz claramente, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então vamos trabalhar para que tenhamos mais membros, mas também não vamos desprezar a qualidade. No Salmo 1 aprendemos o segredo de uma vida frutífera e estar em manter viva a palavra de Deus. Meditar nas Escrituras de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Irmãos, existe algo mais gostoso do que descansar embaixo de uma árvore frondosa? Existe algo mais delicioso do que poder apanhar uma fruta de uma árvore e saborear essa fruta? Assim devemos ser nós. Que as pessoas do mundo possam descansar debaixo desta árvore frondosa e possam experimentar o fruto saboroso de uma vida cristã. E eles, experimentando o fruto desta vida cristã, também tenham desejo de se tornarem servos do Senhor Jesus Cristo. Você, meu irmão, você, minha irmã, foi chamado e nomeado para viver uma vida frutífera. É interessante que no Antigo Testamento, olhando mais precisamente nos tempos de Abraão, Isaac, Jacó, porque Israel é uma terra deserta, árida, e estes personagens buscavam muito poços. É estranho nós falarmos sobre isso, porque o Brasil é um país com tanta água em abundância. Para nós, muitas vezes, fica um pouquinho difícil de compreender morar num lugar em que a água é um elemento precioso, que não pode ser esbanjado e jogado fora como fazemos. E a pior coisa que tem é um poço seco. Um poço seco. Eu assisti um filme esses dias atrás e um pequeno fazendeiro lutando para poder manter as suas terras, para poder conseguir água para os animais e também para a sua plantação, e vendo que um período de estiagem estava se prolongando e ele estava correndo o risco de perder a sua propriedade para o banco, ele começou a cavar poços. Cavava um poço seco. Lutava, ia a outro lugar, cavava outro poço seco. E assim foi no transcorrer. Até o dia que ele conseguiu cavar um poço e havia água. Foi a salvação da lavoura, literalmente, a salvação das suas terras. Não sejamos poços secos, mas sejamos poços com água e abundância, uma vida frutífera. Não se contente, meus amados irmãos, com menos do que isto. Busquem ter em suas vidas uma vida frutífera. Deus abençoe os amados irmãos. Oremos. Querido Deus, nós nesta quarta-feira, mesmo reunidos, mas separados pela questão do coronavírus, mas estamos todos juntos,
nos falando e orando uns pelos outros, e alguns revendo brevemente, sem poder ao menos nos abraçarem, né? Nos sentir a comunhão fraterna. Neste momento, a Deus, eu quero colocar no nosso país, o Brasil, nas suas mãos. E, ó Deus, eu creio no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que o Senhor já está fazendo uma grande obra e que logo, Senhor Deus, nós vamos poder estar com as portas abertas. Poderemos estar, ó Deus, com as nossas casas abertas para receber os irmãos, os amigos, haver uma confraternização. Estaremos, ó Deus, com as portas do templo abertas para receber os irmãos numa grande festa. Vamos, ó Deus, prestar-te um culto de louvor e de adoração nesse grande dia. E Pai de amor, eu também me coloco na sua presença, na brecha, Senhor Deus, para clamar pelos perdidos. Que nesse momento de pandemia, eles possam olhar para as nossas vidas e desejar ser o fruto que somos. Poder, ó Deus, saciar a sua fome espiritual, saciar a sua sede em nossas vidas, porque nós somos a vara ligada ao Senhor Jesus Cristo, para produzirmos muitos frutos. E, ó Deus, também quero nesse momento interceder pelos irmãos, pelas pessoas com mais idade, a irmã Dirce, irmão Marcos, irmão Anísio e tantos outros irmãos, Senhor Deus, que precisam se cuidar mais. Lembrando a Deus da irmã Nair, com mais de 90 anos, meu pai com uma idade também avançada, e a todos, ó Deus, também, jovens, crianças, adultos e velhos, colocados, ó Deus, nas suas mãos, para que possamos louvar e glorificar o teu santo nome. E, ó Deus, nesse momento eu agradeço. Agradeço pelas ricas bênçãos que o Senhor tem proposto a nós. No nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, vamos começar a pensar sobre a grande festa que nós vamos dar em amor e gratidão ao Senhor Jesus Cristo no dia que terminar esta quarentena. Vamos nos reunir todos, indistintamente, todos para estarem aqui e fazer com que esse templo seja pequeno, para louvar e glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os amados irmãos.